Ora, então, também para não atrasarmos aqui os trabalhos, uma vez que a sessão depois vai ficar gravada, não é? E também quem for entrando também vou dando acesso. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Em nome do Presidente da APMETA, gostaria de agradecer mais uma vez a vossa presença, por estarem connosco. Eu aqui, de forma muito rápida, também para quem não nos conhece, a APMET é a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais. Nós temos mais de 30 anos, portanto somos uma associação privada sem fins lucrativos e também uma organização não governamental de ambiente com estatuto de utilidade pública. A APMETA, ao longo de toda a sua existência, tem dinamizado diversas iniciativas, não só entidades da área do ambiente, mas também em setores conexos, e o que torna aqui muito interessante, conseguimos alargar aqui um grande conjunto de entidades em que tocamos. E temos dinamizado diversas iniciativas, não só na área do ambiente, mas não é? Na área dos resíduos, na área das águas, energia, eficiência energética, descontaminação de solos, mas também outras temáticas que são importantes para todos os outros setores conexos. Portanto, nós somos uma entidade formadora, certificada pela DGERT em 14 áreas de formação, higiene e segurança no trabalho, a área mais focada ao ambiente, marketing, informática. Portanto, temos aqui um conjunto de áreas, não é? Que todos vocês podem participar. Temos também a nossa newsletter mensal, que vos convido a registarem-se no site da APMETA, para que possam receber também informação das nossas iniciativas, oportunidades nos nossos associados. Portanto, temos aqui um conjunto de notícias gratuita, não é? Que vocês podem ter acesso. Referir também que temos desenvolvido um acervo importante de informação gratuito para vocês, de capacitação para os técnicos das empresas e também o público em geral, sobre economia circular, sobre marketing, sobre eficiência energética, sobre as ISOs também. Portanto, nós desenvolvemos sobre a ISO 9001, 14001, a 45.000, a 50.000, portanto, são guias muito práticos para quem quer implementar na sua empresa estas ISOs, acaba por ter alguns casos práticos que vos ajudam a implementar. Pronto, entre outras, todas estas brochuras estão também disponíveis no site da APMETA. Falando aqui dos nossos projetos, recentemente, no mês de março, terminou o nosso ambiente em Portugal, é um SIAC de qualificação. Terminam hoje 2 projetos, o AMEX 3, mais ligado à internacionalização, e o InJovem 2, pelo qual estamos aqui reunidos hoje e que nos proporcionou estarmos aqui. Temos também um programa que é o Formação à Ação de Capacitação das Empresas, e 2 projetos internacionais, o GoodIT e o PEST. Estes projetos têm-nos permitido aqui desenvolver ferramentas importantes, e uma delas, por exemplo, foi o Ambiente Portugal, que é uma plataforma de cooperação e de competição, ou seja, é uma plataforma que reúne as várias entidades portuguesas e agora também alargamos a parceiros internacionais. Podem registar de forma gratuita a vossa entidade, colocar projetos, encontrar parceiros, e acaba por ser um complemento ao site da APMETA. Temos também aqui uma rede de protocolados internacionais muito interessantes que vocês podem explorar junto da APMETA. Focando aqui no projeto InJovem 2, portanto é um SIAC, do Sistema de Apoio a Ações Coletivas, tem como objetivo principal promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral. Desenvolveu-se no Norte, Centro e Alentejo e termina hoje, aqui com este evento, e teve uma duração de 26 meses. Acabou por ter aqui algum impacto, a pandemia, portanto, sofreu, e todas as ações se desenvolveram mais no último ano letivo. Portanto, como o próprio nome indica,
3 palavras-chave são inovação, jovem e empreendedorismo. Este projeto visa contribuir para a resposta nacional aos desafios sociais e societais atuais, estimulando assim o empreendedorismo qualificado e criativo. Nós promovemos ações de sensibilização, capacitação e demonstração e também a incubação e aceleração de ideias inovadoras dos jovens. Os principais objetivos nós tínhamos como identificar, apoiar propostas de ideias e projetos nos domínios dos ODS, identificados pela ONU, transformação verde e transição digital, e promover o empreendedorismo como mecanismo de suporte ao crescimento indutor de uma nova economia verde, sustentável e inclusiva. Portanto, nós realizamos um conjunto de ações, desde o ensino profissional secundário ao ensino superior. Foram várias as ações que desenvolvemos em diferentes temáticas, seja na área de inovação, na área da criação de negócio, no design. Portanto, fizemos aqui sustentabilidade, economia circular, tivemos mesmo muitas ações que foram desenvolvidas. Temos aqui alguns exemplos que fomos vindo a desenvolver. Tivemos mais de 500 participantes, aqui ainda faltam alguns números, mas fizemos muitas ações e foi muito interessante e muito importante também aqui para o projeto. Referir também que no âmbito deste projeto conseguimos desenvolver 2 ferramentas muito interessantes, uma sobre os perfis de oferta e procura associados à transição verde no cluster das tecnologias ambientais e um roadmap para o empreendedorismo rumo à transição verde. Elas vão ficar brevemente disponíveis e eu aconselho que possam vê-las, porque tem aqui, tem conteúdos muito interessantes. Referir só que em relação aos eventos, aos workshops, nós vamos disponibilizar no nosso canal YouTube. Alguns já estão disponíveis, outros ainda vamos carregar essa informação. Nós com este projeto tivemos uma call de ideias, foram selecionadas 30 ideias, demos aqui sobre diversas temáticas, demos consultoria para a elaboração e consolidação também do plano de negócios. Tiveram aqui 19 jovens, tiveram o pequeno apoio através de bolsas, e a semana passada nós acabámos por atribuir os prémios. Foram seis prémios, foram as 30 ideias, portanto 22 desenvolveram projetos na área do empreendedorismo tecnológico e 8 sobre o empreendedorismo cultural, criativo e cultural. Portanto, houve 3 vencedores para o empreendedorismo tecnológico e 3 vencedores na categoria do empreendedorismo criativo e cultural. Além disso, nós também atribuímos menções honrosas, tivemos também aqui 7 prémios do potencial de globalização e internacionalização, e os jovens puderam aqui aproveitar ao máximo todo este contributo. Hoje estamos aqui reunidos e vamos iniciar propriamente aqui as nossas temáticas. Nós não quisemos descurar aqui as startups, não é? Sabemos que cada vez são criadas mais startups, portanto temos aqui muitos desafios. Fizemos muitos webinars que todos vocês podem rever, desde na área do modelo de negócio, assente também na sustentabilidade. Portanto, falámos aqui sobre também, por exemplo, o Circular Business Canvas, que vocês podem rever, por exemplo, no evento de 15 de dezembro do ano passado, mas também tem conteúdo muito bom. E hoje vamos aqui falar um bocadinho também dos vários incentivos mais ligados à aceleração, ao arranque, à contratação. Eu sei que são vários, portanto temos connosco o André e o Pedro, da nossa empresa associada e também a consultora Astrolábio, e eu passo a palavra ao André. Eu pedia que depois cada um de vocês também se pudesse apresentar, que é mais fácil, e obrigada a todos os participantes mais uma vez estarem connosco. André, passo-lhe a palavra. Obrigada. Olá, bom dia a todos.
Acho que, deixem-me só ver aqui uma coisa. Acho que a Raquel se esqueceu de referir que é assim, nós vamos ter aqui, portanto, como é que a sessão está estruturada, como devem ter visto no programa. Nós vamos ter aqui uma sessão global e depois temos uma sessão que será repartida entre duas temáticas. Não sei se te esqueceste, Raquel, se vais falar depois Não, disso. ia perguntar depois de vocês falarem um pouco, e uma vez que ainda estão muitas pessoas a entrar, não é? É Depois, se verdade. calhar, colocamos essa questão depois de vocês apresentarem os Ok. baixos incentivos, Muito certo? bem, então o meu nome é André Silva, eu tive aqui alguns, certamente que estão na sala já me conhecem, outros não, mas pronto, fiz parte da equipa de consultoria do projeto em Jovem e portanto eu hoje venho-vos falar aqui um bocadinho de incentivos, de aceleração, porque como temos startups connosco que já estão constituídas, importa percebermos aqui um bocadinho a diferença entre o que é a incubação, o que é a aceleração. Deixem-me ver se eu consigo partilhar o meu ecrã. Se não, tenho que ir aqui dar preferência só o peixe. Ok, falta aqui só isto, peço desculpa. Ok. Deixem-me só voltar a entrar. Ok. Pronto, enquanto isso, o Pedro também, se calhar, pode-se apresentar já rapidamente, não é? E assim damos a entrada também ao André a seguir. Olá a todos. Olá, Raquel, obrigado. Eu sou o Pedro, também estou aqui na Astrolab e também acompanhei os projetos. Não acompanhei tanto como queria e como gostava de ter acompanhado, mas já conheço algumas caras e os negócios também. Hoje vou-vos falar depois mais à frente de estudos de mercados e dos clientes verdes, que vos convido também a assistirem e depois a trocar algumas ideias, claro. O André penso que já entrou e voltamos já a falar também. Obrigado. Obrigado. Estava aqui, não tinha dado autorização para partilhar no Zoom aqui no computador. Peço desculpa, mas penso que já devem conseguir ver o meu ecrã. Só um bocadinho. Estão a ver o PowerPoint, certo? Certo. Modo tela cheia. Ora, muito bem, vamos falar então um bocadinho aqui de incentivos à aceleração. Antes de falar propriamente de incentivos que existem e de programas de aceleração que existem, importa efetivamente percebermos aqui o que é o conceito de aceleração. Portanto, quando falamos em aceleração, estamos a falar mais do que o desenvolvimento da ideia. A ideia já está feita, existe um MVP, ou seja, um Minimum Viable Product, ou seja, a empresa possui já um produto desenvolvido, pronto e capaz de entrar no mercado. Portanto, associado a esse processo, a aceleração é então um conjunto de estratégias, práticas e recursos utilizados para impulsionar o crescimento da empresa. Impulsionar o crescimento da empresa em várias vertentes, ou seja, estamos aqui a falar no nível comercial, ao nível de desenvolvimento de campanhas de marketing, ao nível de angariação de novos clientes, angariação de novos mercados, ok? Ou seja, se a vossa empresa ainda está numa fase inicial de desenvolvimento dos primeiros produtos, dos primeiros serviços, não será tanto a aceleração, mas será mais a incubação. Okay? Vocês, para participarem em programas de aceleração, têm que já ter produto no mercado, uma carteira de clientes e têm que já objetivar, portanto, expandir as operações, aumentar a base de clientes, obter financiamento adicional para desenvolver melhorias ao nível do produto, ao nível dos processos. Portanto, é isto, ok? A aceleração é mais para empresas que já se encontram desenvolvidas. Depois, então, em que é que consiste? Qual é que é a diferença entre um programa de aceleração e um programa de incubação? Portanto, o programa de aceleração é um programa sempre muito mais abrangente e muito mais focado naquilo que é o desenvolvimento das skills do empreendedor para que consiga levar a empresa a um próximo patamar. Estamos a falar em os programas de aceleração mais tradicionais costumam ter a mentoria e aconselhamento, workshops em áreas específicas relevantes para o negócio. Costuma existir também um acesso a uma rede de contactos direcionada para a indústria em que efetivamente a empresa está a operar ou quer vir a operar. Existe também aqui a entrega de oportunidades de investimento e acesso a financiamento e digo-vos aqui, o acesso a financiamento é muito mais simples e muito mais rápido porque a empresa já possui um histórico para trás, já começa a ter alguns valores de ativo, alguns valores de passivo também naturalmente, mas efetivamente o financiamento aqui torna-se mais simples. Existe também o suporte à elaboração das estratégias de crescimento, ou seja, não estamos a falar aqui de suporte ao desenvolvimento
de um plano de negócio, mas sim de uma estratégia de crescimento. Existe também um conjunto de testes e validações do modelo de negócio para percebermos se efetivamente este é o modelo a utilizar para a expansão. Existe já aqui um aporte à parte da entrada em novos mercados, algo que vocês não veem na incubação. Existe já também um esforço por parte de quem está a trabalhar nos programas de acelerações de vos conectar com clientes, potenciais fornecedores, parceiros comerciais, por exemplo, um trader para mercados internacionais, e também aqui uma exponenciação do contacto com potenciais investidores, sejam estes business angels ou investidores institucionais, como por exemplo uma venture capital. Portanto, todas as calls que vocês virem, eu hoje trouxe-vos 2 programas de aceleração específicos, porque trouxe-os porque eles, portanto, estão abertos em contínuo ao longo do tempo, mas, efetivamente, se vocês virem algumas calls, por exemplo, de venture capitals, de incubadoras, mas que exigem, portanto, uma maturação do negócio maior, isto significa que são programas de aceleração, ok? Se vocês virem, por exemplo, programas que falem de internacionalização, programas que falem de capital de risco e por aí fora, é mais de aceleração. Nunca olhem para uma call de uma venture capital como se fosse uma atividade de incubação, porque não o é de aceleração. O que eles querem é essencialmente ajudar a desenvolver a empresa para mais tarde conseguirem vender a participação social que têm na empresa por um preço superior, quer seja ao próprio empreendedor ou a um terceiro. Depois, portanto, qual é que é aqui as grandes diferenças, então, aqui para terminar esta exposição mais teórica? Essencialmente, o foco, ao nível do foco na incubação, falamos de um estágio mais inicial, e ao nível da aceleração, um estágio mais de ajuda ao crescimento, ou seja, enquanto na incubação a empresa pode faturar 0 e ter 0 colaboradores, na aceleração pressupõe já que existe uma faturação, uma equipa por trás. A incubação geralmente tem uma duração mais longa, ou seja, estamos a falar de uma empresa ou uma entidade que acolhe que acolhe empreendedores ou uma empresa no seu início, enquanto que a aceleração é geralmente um período mais curto, estamos a falar às vezes de trabalhos de meses. Ao nível do objetivo, portanto, na incubação é desenvolver e validar a ideia de negócio, o modelo de negócio, enquanto que na aceleração é impulsionar o crescimento deste. O suporte oferecido ao nível da incubação é um suporte básico, ou seja, estamos a falar de infraestruturas. Atualmente já vemos também algumas incubadoras a oferecer serviços de consultoria já incluídos nos serviços de incubação, mas efetivamente a mentoria, o treino, acesso a recursos de financiamento, o acesso a network acontece mais na parte da aceleração. Depois, ao nível da mentoria, quando esta existe na incubação, estamos a falar de uma orientação mais geral para aquilo que é o aporte global do negócio, enquanto que na aceleração estamos a falar de mentoria em áreas específicas, como por exemplo a estratégia, a parte financeira, a parte de marketing. Ao nível do networking, a incubação é mais limitada do que a aceleração, porque na incubação estamos a falar de que é essencial estabelecer contactos com agentes que se mexem bem dentro do ecossistema do empreendedorismo para conseguir fazer aqui as ligações certas. Por outro lado, na aceleração, o networking é mais amplo, no sentido em que são contactados mais agentes dentro da indústria em que a empresa quer operar. Contudo, são feitos mais contactos que podem trazer valências potenciais maiores do que na incubação. Ao nível do financiamento, na incubação, o acesso a recursos financeiros é bastante limitado. Estamos a falar muitas vezes de ou prémios de concursos de empreendedorismo, ou prémios ou às vezes alguma candidatura a um fundo público de menor dimensão, enquanto que na aceleração estamos a falar já de investimentos mais elevados, como vocês vão poder ver nos programas que eu tenho a seguir. O estágio da empresa, efetivamente, na incubação é um pré-seed ou um seed, ou seja, são os estágios iniciais. Estamos a falar de acolhimento de empreendedores e de empresas quando estas ainda estão a desenvolver e a idear todo o modelo de negócio, o produto ou serviço associado. Enquanto que na aceleração a empresa está já num estágio de crescimento, ou seja, está já ali a tentar combater para conseguir angariar clientes de modo a obter resultados positivos. O resultado esperado na incubação, estamos a falar, portanto, que no final da incubação a empresa deve estar pronta para iniciar as operações, ou seja, deve ter um modelo de negócio, uma equipa, deve ter investimento na dimensão
numa dimensão reduzida, mas dentro do necessário, enquanto que na aceleração estamos a falar já do resultado esperado de ser, portanto, a empresa estar ali com os elementos reunidos para conseguir escalar o seu negócio, para conseguir chegar a mais clientes e para conseguir crescer em termos de dimensão. Esperem aí que isto está a passar, ok. Portanto, dois programas que eu vos trouxe que estão sempre abertos em contínuo é um programa da Startup Praga e outro programa da Indico Capital. Ambas são portuguesas, uma é da região norte, outra é da região de Lisboa, ok? Mas há muitos mais. Trouxe estes dois porquê? Porque são de parceiros nossos, de pessoas que nós conhecemos e em quem nós confiamos e que já acompanhamos alguns projetos a entrarem aqui nos programas de aceleração destas duas entidades e correu sempre muito bem. Portanto, ao nível da Startup Praga, falamos do Acceleration Program. Portanto, o que é que acontece? Normalmente estes programas de aceleração estão sempre associados a determinados verticais, que são opções estratégicas de investimento por parte da entidade que os promove ou dos investidores que a entidade que promove estes programas angariou. No caso da Startup Praga, estamos a falar de economia digital, tecnologias para a saúde, biotecnologia, nanotecnologia e sustentabilidade. Aqui a Startup Braga é um elemento estratégico na região norte, porque tem uma conectividade muito grande com diferentes universidades que possuem diferentes valências para vos ajudar a incrementar a qualidade do vosso produto ou do vosso serviço. E eles oferecem um conjunto alargado de serviços dentro daquilo que são os programas de aceleração. Estamos a falar de formação e mentoria, estamos a falar, portanto, de otimização dos modelos de negócios para a expansão, estamos a falar de capacitação dos empreendedores em aspectos específicos e relevantes para a gestão do negócio. Pode ser, por exemplo, imaginem formação desde atuação em mercados internacionais, legislação específica relacionada com requisitos necessários para os produtos a nível europeu. Depois estamos a falar de networking. Esta entidade tem muito networking, consegue chegar a muitos business angels, consegue chegar a muitas venture capital, sejam públicas, sejam privadas. Neste caso, o InJovem, por exemplo, foi um programa mais de estágio inicial e que ajudamos, portanto, os empreendedores a suportar aquilo que eram o desenvolvimento da ideia e a conversão da ideia no negócio. Mas no caso deste programa da Startup Praga, estamos a falar, portanto, de empresas que já estão constituídas e que têm um incentivo adicional de 20 mil euros para o primeiro colocado, e que pode ser interessante na perspectiva de que estes 20 mil euros podem fazer a diferença para conseguirem ter acesso a outros financiamentos, por exemplo, financiar a candidatura a um fundo público e por aí fora. Depois temos, portanto, estamos a falar de expansão para mercados internacionais, estamos a falar de um conjunto de uma carteira de investidores prontos a investir e estamos a falar, portanto, da necessidade que por vezes também pode acontecer, e há alguns projetos, tanto do InJovem como de outros projetos que eu participei que precisam disto, que é o desenvolvimento de pilotos. Vocês desenvolverem, se o vosso negócio for muito disruptivo, naturalmente que é muito difícil de vender um negócio que seja muito disruptivo, ok? Então o que é que acontece? É necessário desenvolver pilotos, é necessário mostrar aos potenciais clientes que o nosso produto ou o nosso serviço funciona e que as condições que nós estamos a oferecer são as melhores para o seu funcionamento. Nessa perspectiva, a Startup Praga também vos ajuda a desenvolver os pilotos dos vossos produtos e serviços. Ao nível da Indico Capital, eles têm essencialmente 3 grandes programas. Estamos a falar do programa de Pre-Seed, do Post-Seed e do Small and Medium Enterprises. Qual é que é a diferença destes programas? Portanto, o primeiro programa é essencialmente o programa de incubação. Eles, como são uma venture capital, são uma empresa que procura investir noutras empresas e ganhar dinheiro através de investimentos em outras empresas. O que acontece é que na incubação eles querem financiar, portanto, empresas que têm necessidade de capital de 100 a 1 milhão e que têm que possuir pelo menos um MVP e uma carteira de clientes ou pilotos em desenvolvimento. Ao nível do post-seed, estamos a falar de necessidades de investimento superiores a 1 milhão e inferiores a 5 milhões. Tem que possuir um MVP amplamente vendido e validado, ou seja, vocês têm que ter uma carteira de clientes e pilotos em curso já bem estabelecida. Qual é que é a diferença de uma para a outra? É que aqui, no post-seed, estamos a falar que a empresa já possui um conjunto de clientes e um conjunto de pilotos em curso que permite já estar ali no ponto de break-even, ok? Mas que precisam de um investimento adicional para conseguirem garantir uma larga escala dentro do vosso modelo de negócio. Verticais que eles investem nestes 2 tipos de programas. Estamos a falar, portanto, de inteligência artificial, marketplaces,
os SaaS, ou seja, o Software as a Service, o Fintech, na área da mobilidade, principalmente da mobilidade sustentável, empresas de Web3, Big Data, Internet of Things e a robótica aplicada, e na parte da segurança e privacidade virtual. A nível das Small and Medium Enterprises, estamos a falar já de empresas mais robustas, que têm até 10 anos, mas que já estão estabelecidas no mercado há algum tempo, e, portanto, estamos a falar de investimentos superiores, necessidades de investimentos superiores a 5 milhões de euros. E aqui, portanto, os setores já são um bocadinho mais amplos. Já falamos de coisas como o turismo costeiro, os serviços em geral, a parte da biotecnologia e da biologia marinha, a aquacultura sustentável, a parte tudo tem a ver com pescas, com oceanos, com a indústria naval, com a gestão de resíduos e a economia circular. Tudo tem a ver com, este fundo aqui é mais orientado, esta parte mais orientada para todas as empresas que querem trabalhar ao nível dos mares e ao nível do aproveitamento dos recursos marinhos. Depois, em adição, trago-vos aqui programas de financiamento nacionais atuais. Esta apresentação, portanto, foi um bocadinho ingrata na altura em que calhou, porque efetivamente estamos em transição de quadros e não há assim tantos apoios quanto isso, mas efetivamente eu trago-vos aqui programas para ajudar a financiar duas coisas que são das coisas mais relevantes quando estamos a lançar um negócio. Por um lado temos a parte do apoio à produção e comercialização e o apoio à contratação. Porquê? Porque vão ser as duas principais coisas que vocês vão precisar para começar a operar a vossa empresa. Ou seja, vocês vão precisar de conseguir produzir e comercializar e, por outro lado, vão precisar de contratar pessoas para conseguir produzir e comercializar esses mesmos produtos. Depois trago-vos aqui também um apoio específico ao turismo que está aí, que pode ser interessante para algum de vocês. Ao nível do apoio à produção e à comercialização, atualmente temos um aviso que é o aviso de inovação produtiva, que é para todo o território nacional e que estará aberto se nada acontecer em contrário. Portanto, aqui estamos a falar de projetos que vão desde os 75 aos 25 mil, mas o governo projeto começa a 150 mil. Portanto, isto financia para equipamentos e necessários para a produção a prestação de serviços. Portanto, este aviso aqui, o que é que acontece? Este aviso consegue chegar até um máximo de 40% do valor do investimento. Ou seja, se vocês tiverem que investir 200 mil, deixem-me fazer aqui a conta rápida, 40% dos 200 mil serão alocados a fundo perdido, até 40%. Na realidade, garantidamente são 30%, e depois existe um conjunto de majorações que vocês podem aproveitar para chegar até aos 40%. Mas efetivamente vocês têm que ter os outros 60% para conseguirem avançar, e naturalmente que isto para uma empresa que já está constituída, já está a comercializar, tem um determinado grau de dificuldade, para outra empresa que está atualmente a começar tem outro grau de dificuldade e daí não ser tão apelativo. Portanto, isto é aplicado a todas as empresas industriais e a todas as empresas do turismo que estão aqui, portanto, entre estas classes de atividade. Eu depois posso-vos enviar isto para vocês verem com mais calma. Mas, efetivamente, portanto, aqui o máximo de apoio que vocês podem esperar neste programa serão 40% ao fundo perdido. Depois temos aqui o Startup Voucher. Este é um aviso interessante. É um aviso interessante porque estamos a falar, são, portanto, 30 mil euros ao fundo perdido. Não é muito dinheiro para uma empresa que esteja em fase de aceleração, mas que acaba por ser um valor interessante para ajudar a desenvolver produtos mais sustentáveis, produtos mais assentes no digital. Como é que isto funciona neste caso? Neste caso aqui houve uma primeira fase de candidaturas que nós estamos à espera das avaliações, por assim dizer. Na altura nós fizemos 7 candidaturas aqui na Astrolábio. Ainda estamos à espera que saia porque eles retardaram o período de avaliação para 90 dias úteis. Entretanto deve estar a findar. E, portanto, só depois de sair essa avaliação é que irá sair, efetivamente irá arrancar a segunda fase de candidaturas. Não vos posso dizer quando, ainda não tenho, infelizmente, a habilidade para adivinhar o futuro, mas efetivamente vai abrir outra vez uma segunda fase de candidaturas. E aqui o que é que acontece? Estamos a falar 100% a fundo perdido, ou seja, vocês recebem um cheque de 30 mil euros
que vos é dado para vos ajudar a desenvolver um novo produto ou serviço mais verde e mais sustentável. E o que é estes 30 mil, o que é que vocês podem fazer com estes 30 mil? Financiar ordenados existentes ou contratar até 75% dos custos elegíveis, ou seja, podem financiar 25 mil euros de ordenados. Podem financiar a parte do que tem a ver com a acreditação e certificação tecnológica dos recursos humanos, ou seja, fazerem curso de programação, por aí fora. Podem contratar serviços externos especializados, como consultores, como empresas de marketing digital, ou outras que sejam relevantes para vocês conseguirem entregar o produto que pretendem. Aquisição ou aluguer operacional de equipamentos. Neste caso aqui estamos a falar de tudo que tem a ver com computadores, com carrinhas, o que vocês quiserem, desde que não tenham um impacto negativo ao nível ambiental. E também estamos a falar, portanto, de tudo o que está relacionado com os custos relacionados com a proteção da propriedade intelectual, como sendo os pedidos de patente, os registros de design, os pedidos de criação de marca e por aí fora, fica tudo incluído neste aviso também. E depois custos indiretos. Estes custos indiretos, se vocês colocarem o valor de ordenados, ele vai sempre buscar aqui 10% dos custos com o pessoal, porque estes custos indiretos são, por exemplo, para deslocações, para despesas de representação e por aí fora, eles dão aqui 10% sobre o valor dos ordenados. Isto aqui, portanto, quem é que se pode candidatar? Empresas já constituídas em até 10 anos. E, portanto, é um aviso interessante, porque a candidatura não dá assim muito trabalho de fazer, tem que cumprir 3 critérios e depois é por ordem de entrada, é sequencial por ordem de entrada, ou seja, se vocês prepararem a candidatura, e se depois quiserem eu deixo o meu contacto para vos ajudar, mas se prepararem a candidatura agora, quando abrir a próxima fase de candidaturas, vocês se submeterem naquele dia e se estiverem certos dos critérios, existe uma alta probabilidade do fundo vos ser concedido. Depois, a nível temos ainda, não sei, não sei se alguém queria falar, mas eu agradeço as perguntas só no final, porque senão fico com o tempo um bocadinho aqui trocado, está bem? Mas vamos lá. Temos aqui o Mais Coisas Emprego. Isto aqui é um aviso que é complicado de vos dizer, ele está aberto, mas é complicado de vos dizer quando é que vai fechar, porque isto é um aviso em contínuo, ou seja, é um aviso que vai existir até a dotação orçamental esgotar. Aqui estamos a falar, portanto, isto aqui ajuda a financiar com uma taxa fixa de 40% custos com o pessoal e custos associados à criação do próprio emprego ou de empresas por parte de pessoas que estejam desempregadas ou inativas. Estamos a falar, portanto, de projetos de investimento para expansão de pequenas e microempresas de base local ou a criação de novas empresas através da valorização de recursos endógenos, artesanato, economia verde, incluindo também o desenvolvimento de viveiros de empresas. Aqui, em vez de viveiros de empresas, se vocês quisessem criar tipo quase como se fosse uma incubadora, está bem? Não é a mesma coisa, mas para simplificar aqui a minha apresentação. Portanto, isto aqui é mais orientado, estamos a falar também de 40% para quem estiver desempregado ou inativo e quiser criar a sua própria empresa, também está aqui à vontade. Isto aqui é interessante porquê? Porque houve depois um aditamento ao aviso inicial e passaram a deixar também que empresas já constituídas pudessem candidatar, se bem que isto aqui é um fundo diferente, a linha de investimento é diferente, a filosofia do aviso é diferente e, portanto, este aqui eu não recomendo muito, mas senti-me na obrigação de trazer porque era aqui o apoio à contratação que existia e que está aqui atualmente em vigor. Contudo, se precisarem de financiar ordenados para um curto período de tempo, este voucher é melhor. Depois temos aqui ainda incentivos ao turismo. Porquê? Porque eu já vos falei aqui de incentivos tanto à produção e à comercialização como à contratação. E existe do pouco que existe atualmente, temos este aviso aqui orientado para as empresas da área do turismo. Portanto, financia projetos até 500 mil euros. Financia projetos até 500 mil euros, mas isto aqui é tudo a título de empréstimo. Okay? Tudo a título de empréstimo. Nós estamos a falar aqui não há incentivo não reembolsável, sendo que 40% do empréstimo é dado pelo Turismo de Portugal, condições vantajosas, e 60% por instituições de crédito. Depois o que é que acontece? Aqueles 40% ali do Turismo de Portugal podem converter-se em não reembolsável se vocês cumprirem um conjunto de indicadores relacionados com o valor acrescentado bruto, com a rendibilidade e por aí fora. Aqui, portanto, estes empréstimos servem para financiar ativos a serem utilizados no estabelecimento das empresas que estão a beneficiar destes mesmos financiamentos, ou seja, vocês não podem ser, por exemplo, uma empresa de animação turística que trabalha para outras empresas e colocarem lá ativos, ok, isso não pode acontecer.
Os ativos devem ser amortizáveis, devem ser adquiridos em condições de mercado a terceiros, não relacionados com o adquirente, ou seja, vocês têm que comprar isto em condições de mercado, têm que comprar isto a fornecedores que trabalham neste tipo de cais. E, portanto, se vocês forem PMEs, e que certamente que serão e são PMEs, vocês têm que ficar na posse desses ativos durante 3 anos. Não podem, portanto, comprar, passado um ano vender porque já não é aquilo que querem, isso não pode acontecer, tem que ficar na vossa posse durante 3 anos. Ao nível dos avisos europeus, eu fui aqui desafiado a falar um bocadinho de avisos europeus. Eu gosto muito dos avisos europeus, se bem que o nível de complexidade para vocês executarem aqui uma candidatura a um aviso europeu é substancialmente maior do que um aviso nacional. Maior no sentido em que o modo de funcionamento do aviso é diferente. Não quer dizer que seja mais ou menos trabalhoso, porque há avisos europeus que são bastante simplificados, mas que tem aqui alguns constrangimentos adicionais. Um desses constrangimentos, antes de eu vos apresentar os próprios fundos, é efetivamente que estes fundos europeus da European Innovation Council financiam, portanto, só projetos com TRL mínimo de 4/5, dependendo da época em que estivermos. O que é um TRL? Um TRL basicamente é um Technology Readiness Level, e eu pus-vos aqui o barómetro dos Technology Readiness Level que existem. O que acontece? O European Innovation Council é essencialmente para incubação. Para incubação não, para aceleração. Porquê? Porque um TRL4 pressupõe que a empresa esteja na fase do desenvolvimento tecnológico, mas que tenha já os TRLs anteriores ultrapassados, ok? Vocês vão ver nos avisos que eu vos vou mostrar a seguir que existe efetivamente avisos que são para TRL 8, 9, outros que são para 7, mas essencialmente o que é que o European Innovation Council se foca em financiar? Portanto, foca-se em financiar PMEs e startups que tenham um modelo de negócio, um produto ou um serviço que seja inovador e que seja totalmente disruptivo daquilo que já existe no mercado. E que, sendo que estes produtos têm que conseguir ou criar novos mercados ou causar uma reação disruptiva nos mercados existentes, quer seja no mercado europeu ou no mercado a nível mundial. Eu ainda antes desta sessão começar, estava a ter uma sessão de consultoria com um projeto dentro da área do aeroespacial, que efetivamente já vai na terceira fase dos avisos do European Innovation Council, ou seja, já desenvolveu 2 programas de financiamento anteriores e agora vai para o terceiro porque já vai numa TRL 7 e vai conseguir aceder ao financiamento mais elevado. Depois temos, portanto, estes projetos têm que pressupor muito o scale-up e não tanto o desenvolvimento, ou seja, isto aqui é efetivamente para ajudar a crescer e não para ajudar a concretizar. E também, o que é que o European Innovation Council pressupõe? Que o negócio deve ser atrativo para os investidores. Ok? Vocês não podem chegar aqui com negócios que, a nível financeiro, não sejam atrativos. Porquê? O European Innovation Council vai financiar projetos que efetivamente procurem financiamento decorrente do risco que esse financiamento tem associado. Quando estamos a falar de negócios muito disruptivos, em setores muito disruptivos, como é o caso, por exemplo, do aeroespacial, da biotecnologia, aquilo que acontece é que muitas vezes os investidores privados ou mesmo próprios investidores institucionais de índole privada acham os negócios muito arriscados, mas podem ser dali inovações que permitem efetivamente causar algo positivo na sociedade europeia e na sociedade mundial. Então, e como é que funcionam estes programas? Deixem-me ver. Vocês estão a ver aqui a página do European Innovation Council ou ficaram no PowerPoint? Sim, estamos a ver, sim. Uhum. Ok. Muito bem. Então, o que é que acontece? Aqui no European Innovation Council, vocês têm essencialmente 4 grandes tipos de avisos. Temos, portanto, o Grant Only, que é como se fosse uma bolsa e que pode ir ambos estes 2 que eu vos vou falar agora podem ir até aos 2,5 milhões de financiamento. E que pode variar, isto depois vai depender muito do aviso em específico e pode variar entre fundo perdido e incentivo reembolsável.
E estamos a falar, portanto, de projetos do TRL 5 a 8. Se vocês forem aqui aos meus slides, o TRL 5 a 8 pressupõe que vocês tenham já a tecnologia feita e que queiram demonstrar a tecnologia em ação, ou que já estejam a desenvolver sistemas e subsistemas para utilizar essa tecnologia. Depois temos o Grant First, que são, portanto, para ajudar as empresas a atingir o TRL 8, ou seja, fazer uma transação do 7 para o 8, também tendo a possibilidade de depois este investimento ser diluído no equity das empresas para estas atingirem o TRL 9, ou seja, vamos supor que vocês estão no 7 e querem testar aqui e passar para a parte de testagem do sistema e do lançamento de todas as operações decorrentes dessas alterações feitas. O que vai acontecer é que eles financiam-vos de 7 para o 8 e depois dizem assim, ok, este financiamento que nós estamos aqui a dar pode ser reconvertido em capital, em vez de ser aqui um apoio, passa a fazer parte do capital da empresa, se tu tentares fazer ali chegar ao TRL 9. Depois o que é que temos? Temos ainda investimentos para empresas de TRL 9 cujo capital seja necessário de 7 a 10 anos. Estamos a falar aqui de incentivos na ordem de até aos 15 milhões, que podem ser também convertidos em capital. E temos a parte, portanto, temos aqui o Blended Finance, que basicamente são bolsas para financiar atividades de inovação e de desenvolvimento de novos mercados, um bocadinho dentro daquele espírito que eu vos falei. E temos a parte também do Investment Only, que é, portanto, para mid-caps companies, ou seja, para empresas de média dimensão que já usufruíram aqui do Grant Only e que, portanto, têm já provas dadas daquilo que conseguem fazer com a sua tecnologia. Estes incentivos eu não vos trouxe em específico, eles são mesmo muitos. Isto aqui é financiado pelo Fundo Europeu do Horizonte Europa, e não vos quis trazer aqui coisas pesadas, porque acho que está maçudo, mas depois se eventualmente tiverem alguma dúvida posso-vos ajudar. Depois temos aqui a parte da aceleração, da aceleração, não é da aceleração, desculpem, da incubação. Eles chamam isto Accelerator, mas isto é efetivamente mais para empresas que estão ainda em estágios mais iniciais. Estamos a falar, portanto, do AEC Accelerator Challenges, em que aqui são, portanto, ideias de negócio para responder a tópicos específicos apresentados pela European Innovation Council e que querem ver a resposta a esses mesmos problemas sobre a forma de negócios. E temos o AEC Accelerator Open, que são, portanto, para outros tipos de negócios baseados em tecnologias, mas mais banda larga para responder a qualquer tipo de problema, desde que devidamente fundamentado, a relevância do problema também. Mas pronto, temos aqui a parte mais para ajudar a União Europeia a conseguir concretizar empresas para responder a tópicos específicos que há necessidade a nível europeu. E depois temos uma parte mais aberta e que permite, portanto, qualquer ideia de negócio que já esteja minimamente evoluída, mas ainda em estágio inicial, ok? Não podem chegar lá com uma ideia, têm que chegar já com um negócio, mas é que mais banda larga relacionado também com a tecnologia. Deixem-me passar para aqui outra vez. E pronto, ao nível dos incentivos era isto que eu tinha para vos apresentar. Agora, dentro da Senda, pergunto se têm dúvidas. Eu vi que tem aqui, que eu tinha ali um valor enganado. Tem razão, sim senhora, são 22.500, não são 25 ao nível dos ordenados. Eu peço desculpa. Exato, não sei se há mais alguma questão agora em relação a esta apresentação. Quer dizer, espera aí, Hugo, são 75%, estamos a falar de 30 mil, ou seja, estamos a falar de 25 mil. 75% de 30 são 25. Penso eu. Deixa-me fazer aqui as contas, bastante que este mês fiz muitas contas e sinto que a minha capacidade de fazer contas reduziu-se. Mas devem ser os 22.500, tem razão, Hugo, sim senhor. Mas, portanto, se alguém tiver alguma questão, se precisarem de alguma informação adicional, temos aqui agora um tempo de debate. Não sei se cumpri o tempo, Raquel, mas tentei. É um bocadinho complicado. Claro que sim, estamos dentro do tempo. Se não houver mais questões, agora passamos ao Pedro, certo? Eu tenho uma pergunta. Sim, Luísa.
Esse do Accelerator, do EIC, o Challenges e o Open, isso é contínuo, está sempre. Ou é... Sim, normalmente o que acontece? Quando temos em períodos de 10 em 10 anos, a Comissão Europeia faz novos fundos, por exemplo, este fundo do PRR é o Next Generation, e este fundo do Horizonte Europa é um fundo já tradicional, ou seja, é um fundo que tem vindo a existir constantemente e que o AIC Accelerator está sempre aberto, sempre com avisos novos, sempre com calls específicas para novos desafios, portanto é uma questão mesmo, eu posso colocar-vos aqui o link, se vocês quiserem, que assim já fica, se quiserem dar uma vista de olhos. Mas há aqui algum representante em Portugal desse Assim, programa? eles têm... Isso é diretamente da Europa? Isto é diretamente da Comissão Europeia, só que eles têm um suporte que é o Business Acceleration Services, em que basicamente eles ajudam-vos também a fazer, dão-vos suporte técnico para vocês conseguirem concretizar a candidatura, está bem? Portanto, pode ser interessante. Eu estou aqui a tentar entrar no Zoom, mas não está fácil, ok. Vou colocar aqui o link. Vocês podem fazer um pedido de suporte e eles também vos ajudam a desenvolver a candidatura. A própria Comissão Europeia ajuda-vos a desenvolver a candidatura e a perceberem bem o aviso e em que é que consiste o apoio que eles estão dispostos a dar. Ok, obrigada. Certo. Então, também, entretanto, pode ser que surjam mais Sim, dúvidas, não por é? acaso é interessante que eu também não falei do Empreende 21, mas o Empreende 21 não oficialmente já me disseram que vai voltar a abrir em janeiro. Alguns contactos disseram que já foi decidido na reunião da equipa do projeto Empreende 21 que ia voltar a abrir em janeiro. Portanto, falando aqui rápido também do Empreende 21, Raquel, não posso deixar esta oportunidade de lado. O Empreende 21, portanto, é um projeto do IFP com a Startup Portugal que vos permite-vos financiar projetos até 200 mil euros, em que estamos a falar, portanto, de 40% a fundo perdido, 45% reembolsável com um período de carência de 2 anos e um período de reembolso de 5. E estamos a falar também de que vocês têm que ter 15% de capitais próprios. Este Empreende 21 não financia despesa, só financia a aquisição de ativos, e não é todo tipo de ativos. Vocês não podem, por exemplo, construir um prédio ou claro que também hoje em dia para esses materiais de construção não dava, mas não podem construir infraestruturas nem nada disso. Podem reconverter espaços existentes, podem comprar máquinas, podem comprar carrinhas, carros, o que for. E depois existem um conjunto de majorações decorrentes do sítio onde vocês querem instalar a empresa, se a empresa está a ser desenvolvida por uma pessoa do género subrepresentado naquele setor de atividade. E, portanto, o que é que pressupõe esta candidatura? Esta candidatura pressupõe o desenvolvimento de uma caracterização do projeto, pressupõe também o desenvolvimento de um plano financeiro, que é onde normalmente as pessoas têm mais dificuldades, mas o Empreende 21 dá um suporte e paga a entidades de acompanhamento, como por exemplo a Astrolábio, para vos ajudar a fazer a candidatura. Ok? Ou seja, é um risco é interessante para vocês porque vocês não têm risco, não pagam pela submissão da candidatura, ao contrário do que acontece nas outras oportunidades, ou seja, outras oportunidades ou fazem que eu vos apresentei, ou fazem vocês, ou vocês vão ter que pagar um terceiro para vos ajudar a fazer a candidatura, se não tiverem à vontade. Aqui o IFP paga e pronto, e no fundo é isso. Pronto. Pois o que saiu e voltou a entrar tem a ver agora com o que precisamente estava a falar. O Empreende 21 já encerrou, mas não é oficial, mas já me disseram que vai voltar a abrir em janeiro. Ok, era isso mesmo, era essa a questão, André. Ok, então se calhar avançamos aqui para o Pedro e depois para a outra parte que temos aqui prevista, não é? De salas ou uma única sala, já vamos ver também esse pouco. Pedro, passo-lhe assim a palavra. Ok. Penso-me que me estão a ouvir bem, certo? Certo. Ok, então vou compartilhar aqui o PowerPoint. E como estava a dizer ao bocado, estão a ver. Uhum. Ok, ótimo. Pedro, antes de começares, Raquel, então sendo assim fazemos tudo. O Pedro já vai começar a segunda apresentação. É isso.
mas esta apresentação já é, ou seja, Já é portanto, dentro nós daquela temática, já, exatamente. ok, então vamos interromper se calhar aqui Ok. rapidamente. Pronto, só para percebermos, porque nós inicialmente no programa em si, não é? Estava previsto nós termos 2 salas, uma sobre a compreensão do mercado e clientes, o consumidor verde, e tínhamos uma segunda sala sobre oportunidades monetizáveis em temáticas ambientais e da sustentabilidade. Ou seja, eu vou aqui lançar rapidamente aqui um enquete para perceber o que é que vocês preferem, se ficarmos todos juntos ou em salas ou em salas separadas, pronto, e aqui a debater cada uma das temáticas. Uma vez que não somos muitos, pronto, queríamos perceber o que é melhor fazermos então. Vou dar aqui mais uns segundinhos. Pelo que estou a entender, ficamos todos juntos, 100%, portanto ninguém aqui manifestou interesse então a ver aqui esta divisão por salas de entidades mais ligadas ao ambiente, outras menos. Ok, então vamos continuar todos juntos, ok? Faço aqui ao vosso interesse também. E pronto, e sendo assim será já o que estávamos a fazer, mas pronto, não quis deixar de recolher essa informação da vossa parte. Pedro, pode então avançar. Ok, ótimo. Pronto, então deixem-me só aqui compartilhar o PowerPoint. Obrigada. Já estão a ver. Pronto, e como estava a dizer há um bocadinho, vamos falar aqui um bocadinho de estudo de mercado e de clientes verdes. Bem sei que, pelo menos a Luísa e o Bruno também acho que estão aí, já fizeram um estudo de mercado para o negócio que estão a desenvolver, mas é sempre importante refletir um bocado sobre este aspecto, visto que auxilia claramente o desenvolvimento dos negócios. E depois, um dos tópicos que está a emergir bastante e que tem emergido nos últimos tempos, que são os clientes verdes, que depois, mais à frente, dou-vos mais informações sobre. Mas, regra geral, é um cliente que opta por opções mais sustentáveis, mais amigas do ambiente. Portanto, a apresentação, vamos falar aqui, pronto, estudo de mercado, depois o consumidor verde, em que vou abordar 2 aspectos. Portanto, o processo de tomada de decisão e depois barreiras e desafios que esses consumidores têm quando da compra. E depois, boas práticas a adotar e também com uns casos de estudo. Ok, começando então pelo estudo de mercado. Portanto, o estudo de mercado, o que é? O que é isto do estudo de mercado? Portanto, numa visão mais científica, mais aprimorada, talvez, do assunto, podemos dizer que o estudo de mercado é uma atividade de investigação e de análise. E o principal objetivo desta atividade é, sem dúvida, compreender a envolvente em que a empresa está inserida, para depois proceder a uma melhor implementação do negócio. Este estudo de mercado tem várias atividades, mas aqui destaco claramente a recolha, a análise e a interpretação dos dados. Estes dados vão incidir em diversas dimensões que são capazes de afetar o desenvolvimento da empresa, em aspectos, sobretudo sobre o mercado, portanto, como é que este está a funcionar, sobre os potenciais consumidores, clientes, concorrentes e também outros elementos também de importância. Depois, podemos dizer também que o estudo de mercado, então realizado para obter estas informações bastante importantes, que se dizem respeito, nomeadamente, ao tamanho do mercado, portanto, quantos clientes é que vamos e que podemos ter. Depois, a segmentação de clientes, que vamos ver mais à frente isto mais detalhadamente, as preferências dos consumidores e também algumas tendências que se estão a sentir. Depois, realizamos o estudo de mercado, mas agora temos que saber usar essa informação. E como é que podemos usar essa informação? Nomeadamente, aqui destaco o desenvolvimento de produtos. Portanto, a título de exemplo, imaginamos que somos uma empresa que estamos a desenvolver um novo tipo de roupa, uma t-shirt. Eu tenho que ir obrigatoriamente de encontro às tendências que estão a viver no mercado. E para eu saber essas tendências, tenho que estudar o mercado, tenho que perceber o que é que os consumidores estão a preferir no momento. Agora, claro que vai bater depois ao cliente verde
Estas tendências estão muito no uso de materiais ecológicos, os eco-friendly na sua composição, e, portanto, podemos usar esta informação do estudo de mercado para esse desenvolvimento de produtos e também, claro, serviços. Depois, também destacava aqui a estratégia de marketing da empresa, porque no nosso negócio, portanto, acontece isto muitas vezes, vamos ter diversos segmentos de cliente. E a nossa maneira de comunicar com esse público vai ser muito diferente de segmento para segmento. Portanto, se eu estou a vender t-shirts para uma população mais idosa, se calhar não vou usar ou comunicar através de meios digitais, visto que, como é sabido, a população de idade mais avançada não utiliza tanto essas tecnologias. Por outro lado, se estiver a vender peças de roupa para um segmento de cliente mais jovem, vou claramente utilizar esse canal de comunicação, bem como as redes sociais, que são muito utilizadas. Depois, destacava também para definir os preços. Portanto, o estudo de mercado, vamos estudar o nosso cliente e, estudando o nosso cliente, vamos também perceber qual é o seu poder de compra. Portanto, enquadrar aqui a nossa oferta com aquilo que os consumidores conseguem e estão aptos para comprar é, obviamente, essencial. E depois, podemos dizer então que este estudo de mercado é claramente uma base que a empresa tem para tomar todas essas decisões importantes para o desenvolvimento e a implementação do negócio no mercado. Falei-vos ao bocado daquilo que eu acho que são as fases essenciais, que são as escolhas, a análise e a interpretação dos dados, mas o estudo de mercado tem outras fases. Claramente, a definição do objetivo, como primeira fase, portanto, onde vamos delinear quais são os nossos objetivos para este estudo de mercado, portanto, qual é o propósito, ou seja, aqui, imaginando que quer perceber se um novo produto que pretende lançar tem espaço para suceder no mercado, vamos estudar aqui as tendências para esses produtos, há hábitos de consumo nesses produtos, há espaço, há concorrentes, não há concorrentes, portanto, primeiro estabelecer esse objetivo para depois enquadrarmos as informações que precisamos. Depois, o planeamento de estudo, onde, lá está, vamos definir a metodologia de investigação, portanto, que dados é que vamos precisar, a qualidade dos dados que vamos precisar e também, que é muito importante, um cronograma de desenvolvimento para o estudo, para delinear bem uma data de início e depois uma data de fim. E depois vêm as fases que falava ao bocado, portanto, a recolha de dados, e aqui a recolha de dados podemos segmentar em duas tipologias, portanto, a recolha de dados primários, que são os dados, podemos dizer, mais ricos, mais valiosos, onde questionamos diretamente, por exemplo, se estamos a estudar o consumo ou o consumidor, questionamos diretamente ao consumidor alguns aspectos importantes para o nosso negócio. Podemos também entrevistá-los, podemos observar o seu comportamento em determinados aspectos, e depois temos os dados secundários, que podemos dizer que são os mais abundantes e também igualmente importantes, que são, por exemplo, revisões de literatura, portanto, fazer aqui algum género de investigação, ver algum tipo de notícias, e depois também a recolha de dados de fontes secundárias, portanto, a internet, fontes fidedignas, como é o caso do INE ou do Pordata. Depois de recolhidos os dados, temos que os analisar, portanto, tentar enquadrá-los de certa forma, naquilo que é o nosso objetivo. Portanto, nós queremos dados e vamos categorizá-los de acordo com o nosso objetivo. Por exemplo, se quer perceber qual é o segmento de cliente mais rentável, eu se calhar vou querer dados, por exemplo, de idades, depois de rendimentos e depois fazer aqui alguma relação com os padrões de consumo também. E depois interpretá-los. Depois de categorizarmos bem os dados, temos que os relacionar e tentar tirar algumas informações sobre estes dados. Este exemplo que eu estava a dizer, se tenho a idade, os padrões de consumo e depois os rendimentos, cruzar aqui a informação. Por exemplo, a população dentre os 40 e os 50 anos de idade tem um determinado nível de rendimentos e o padrão de consumo é esse. Portanto, vamos relacionar esta informação e depois vai ser muito mais útil para nós no desenvolvimento do negócio. Por fim, a elaboração de um relatório, só para guardarmos essa informação preciosa para mais tarde, se precisarmos de consultar ou de atualizar, também utilizarmos esse relatório. Depois, a nível dos outputs, quando estamos a fazer o estudo de mercado, temos que algumas áreas de relevância. Portanto, vai ser importante para definir estratégias, por exemplo, a estratégia de marketing, ou para avaliar a viabilidade do negócio. Portanto,
Temos aqui alguns domínios, esta avaliação da viabilidade. Claro que fazemos o estudo de mercado, vamos perceber se há lugar, se há concorrentes, que preço é que temos, será que isto vai ser bem sucedido ou não, porque muitas vezes temos uma ideia, depois estudamos bem o assunto e rapidamente percebemos que é melhor abandonar. Acontece muitas vezes, acontece com empreendedores de renome internacional. Depois perceber também o perfil de cliente-alvo, é aquela questão de percebermos quais são os segmentos de clientes, depois analisar alguns outputs desse estudo de mercado, como são, caso, aspectos demográficos, aspectos comportamentais ou aspectos psicográficos. Depois, também a análise da concorrência. Claro que quando vamos para o mercado nunca estamos sozinhos, isso nunca vai só em situações de monopólio ou de oligopólio, mas isso são situações, claro que queríamos todos estar, se tivéssemos uma empresa, estar inseridos em, mas grande parte das vezes vamos estar num mercado de concorrência, e concorrência é essa que cada vez mais é global, no mundo tão digital, no mundo tão globalizado, estamos conectados com todo o mundo, portanto, uma pessoa de Portugal pode comprar da China, pode comprar do Japão, por isso esta concorrência está cada vez mais ampla e temos de ter em consideração os aspectos do estudo de mercado que vão de encontro a essa concorrência. Ainda temos também o tamanho e as tendências de mercado. Aqui, quando falamos de tamanho, falamos do tamanho dos potenciais consumidores, portanto, qual será o potencial base de clientes que vamos abranger, e depois, a nível das tendências, perceber o que é que está a mudar no mercado, para, desta forma, o empreendedor ficar a par dessas potenciais tendências e apostar nessas, se for o caso. E, por fim, temos aqui a análise de preços e de rentabilidade. A análise de preços, claro que ao estudar o mercado e ao estudar a concorrência, vamos também estudar a oferta desses, portanto, o que é que eles estão a oferecer e a que preço, porque depois podemos entrar no mercado com uma estratégia de preço mais baixo, uma estratégia de preço igual ou uma estratégia de preço superior, caso a nossa oferta, obviamente, gere mais valor do que as dos concorrentes. E depois a análise de rentabilidade, claro que isto é um forecast daquilo que vamos fazer, mas, claro, também permite analisar as quantidades que podemos vender, a que preço, e depois temos aqui uma estimativa. Depois temos aqui uns outputs esperados, mas para os negócios verdes. Portanto, se o empreendedor pretender abrir um negócio verde, o que é que eu preciso que esse estudo de mercado me diga ou que me indique? Portanto, aqui vamos analisar, obviamente, a procura por produtos sustentáveis por parte da população. Portanto, temos que analisar se é de facto verdade, se isto está a acontecer, se há cada vez mais preocupação com o ambiente, com as questões sustentáveis, da otimização de recursos, perceber se isto está a evoluir, a escalar, para ver se, claro, devemos apostar nesse mercado. Depois, avaliar um pouco, em termos tecnológicos e em termos de materiais, o que é que há no mercado, portanto, estas tendências e inovações sustentáveis, que, claro, vão ser importantes para o desenvolvimento do negócio. Depois, a regulamentação ambiental. Claro que estando num mercado que envolve o ambiente, práticas sustentáveis, amigas do ambiente, vão ter alguns regulamentos. Portanto, é importante perceber, caso tenha um negócio verde, por exemplo, incentivos fiscais para a compra de determinados materiais, empresas sustentáveis, também metas de redução de emissões de dióxido de carbono. Portanto, essas forças governamentais também são elas bastante importantes. Depois, por fim, destaco aqui as certificações e os rótulos, porque algo que dá credibilidade neste mercado de produtos sustentáveis e de consumo consciente são estas certificações e rótulos que têm um valor acrescentado tremendo para os consumidores. Portanto, um consumidor que vai a uma empresa e percebe que o seu serviço e o seu produto está acreditado, está certificado, vai tender a comprar, claro, tem outros aspectos, mas vai tender a confiar mais nessa empresa. A nível de estudo de mercado é isto, e gostava agora de falar do consumidor verde, que estávamos a discutir ontem, eu e o André, para deixar aqui bem claro que o consumidor verde não é nenhum extraterrestre, obviamente, como vocês já devem saber, mas sim, é um consumidor que se preocupa, também pode ser chamado consumidor consciente ou consumidor sustentável, e que se preocupa e considera aspectos ambientais,
sociais e éticos ao tomar a sua decisão de compra. Portanto, procura ativamente esses produtos e serviços com menor impacto ambiental e que sejam produzidos de forma responsável e alinhados com valores de sustentabilidade e que promovam o bem-estar social também. Esse consumidor preocupa-se, nomeadamente, com a conservação dos recursos naturais, como é o caso das águas, como é o caso da energia. Depois, a redução da pegada de carbono. Claro que indústrias mais intensivas em lançar emissões de dióxido de carbono não vão ser muito apelativas ao olho deste consumidor. Depois, proteção da biodiversidade, sejam os animais, sejam plantas. Portanto, tem-se assistido muito cada vez mais pessoas a apostarem no vegetarianismo e no veganismo, e depois na minimização dos recursos a quando da produção das empresas desses produtos. Portanto, são essas as preocupações essenciais. Depois dessas preocupações, claro que têm que ir em busca ao encontro de soluções, e estas soluções estão relacionadas com produtos orgânicos, e estes produtos orgânicos são essencialmente alimentos, portanto, agricultura orgânica, agricultura 100% natural, e também de roupa. Também há agora certificados de roupa orgânica que também são cada vez mais comprados por este tipo de consumidores. Depois, os produtos eco-friendly, que abrangem quase toda a tipologia de produtos, podem ser carros, pode ser roupa, podem ser sapatos. O que é que são os produtos eco-friendly? São produtos que têm reduzido impacto ambiental. Portanto, consumidores, obviamente, verdes vão optar por estes produtos. Depois, o uso de fontes renováveis no processo produtivo da empresa e empresas com práticas sustentáveis também. Depois, gostava de deixar aqui algumas informações sobre o processo de tomada de decisão que este tipo de cliente tem a quando da decisão de comprar um produto. Portanto, as etapas da tomada de decisão, do processo de tomada de decisão de compra, são as mesmas que todos os consumidores. Portanto, começa, obviamente, com o reconhecimento do problema, mas o reconhecimento do problema neste tipo de consumidor, além de haver, obviamente, as necessidades primárias, como é comer, como é ter sede ou como é dormir, mas podem surgir da consciencialização sobre estas questões ambientais ou sociais. Portanto, um consumidor pode ver um determinado documentário e perceber que, ok, agora vou ter esta necessidade de consumir algo mais verde, mais sustentável, preocupa-se com esta escassez de recursos que é fundamental para este tipo de consumidor e, portanto, nesta etapa de reconhecimento do problema, ele vai ter isto em conta. Depois, na pesquisa de informações, claro que vai pesquisar informações, procurar informações relevantes para encontrar soluções sustentáveis, portanto, efetuando pesquisas de marcas, produtos ou serviços que tenham este tipo de critérios. Depois, na avaliação de alternativas, passei aqui mais uma, na avaliação de alternativas, temos, claro, os aspectos clássicos do preço, depois do tipo de materiais que são utilizados, o impacto ambiental da produção deste determinado produto. Portanto, isto vai ter tudo peso na decisão do consumidor. Também a transparência da empresa para com os seus clientes. Portanto, o que é que a empresa mostra? A empresa mostra os seus processos produtivos ou a empresa valoriza o trabalho. Isto vai ter tudo um grande peso e exercer um peso bastante forte na decisão do cliente. Depois, compra, o consumidor depois avalia estas alternativas consoante estes aspectos e opta por comprar um determinado produto e depois, claro, a avaliação pós-compra, algo fundamental para todas as empresas neste mundo mais digital, portanto as reviews, e que vão incidir, obviamente, nas questões da sustentabilidade. Claro que vão também refletir sobre a utilidade do produto ou a experiência que tiveram com o serviço, mas também vão destacar esta vertente amiga do ambiente. Depois, temos aqui fatores que influenciam o consumidor verde. Portanto, o que é que faz um consumidor dito tradicional ser classificado como consumidor verde? Portanto, isto advém muito dos valores e das atitudes de cada um. Claro que pessoas que têm essa consciência de proteção do ambiente, justiça social e responsabilidade corporativa,
são muito mais propensas a preferir produtos e marcas sustentáveis, claro. Depois, a informação e transparência, portanto, a disponibilidade, a abundância de informações claras e transparentes sobre estas práticas sustentáveis das empresas e a origem dos produtos é um fator crítico para estes clientes. Portanto, eles querem perceber como é que os produtos são produzidos, qual o impacto ambiental que as operações da empresa tiveram no ambiente. Isto vai tudo gerar vontade ou não de comprar estes produtos. Depois, a disponibilidade e a acessibilidade. Claro que agora estamos numa fase de transição do mercado, já fez bastantes milestones, já se alcançaram aqui coisas bastante boas, com empresas como a Beyond Meat, que produz carne, muito entre aspas, porque não é carne, de uma forma excelente que mais ninguém faz, e outras marcas, claro, que estão aí no mercado, que vamos ver mais à frente, trouxe aqui algumas. Claro que quanto maior a disponibilidade e a acessibilidade destes produtos, maior vai ser propenso a existirem consumidores verdes. E depois o preço e valor percebido. Portanto, produtos sustentáveis, produtos certificados de atividades amigas do ambiente vão ter ou tendem a ter um preço mais elevado que as soluções tradicionais. Portanto, aqui o consumidor vai fazer um jogo mental de ver comparar o valor com o preço e perceber qual é o valor percebido e se está disposto a pagar mais um bocado por esta solução. E por fim, as certificações e rótulos, também já fiz referência lá atrás. Claro que quantas mais certificações e rótulos existirem nesta área, mais vontade os consumidores vão ter de comprar e optar por produtos mais sustentáveis. No entanto, como dizia, como ainda estamos numa fase de transação, e isto é algo recente, vou pôr entre aspas, porque isto tem evoluído bastante bem, neste sentido, ainda há algumas barreiras e desafios para estes clientes. Destaco aqui o preço, mais uma vez, portanto, sublinho que produtos e serviços sustentáveis tendem a ser bastante mais caros que as ofertas tradicionais e pode ser, claro, uma barreira para estes consumidores, especialmente aqueles com orçamentos limitados. É por isso que depois também é importante fazermos esse estudo do mercado para percebermos se estamos a enquadrar bem o nosso segmento de clientes com a nossa oferta. Depois, a disponibilidade e acessibilidade a esses produtos. Portanto, ainda não existem soluções para todo tipo de produtos. Foco aqui a alimentação como um dos principais. Portanto, tem agora já há muitas soluções orgânicas, vegetarianas, veganas, para substituir aquilo que é o tradicional. No entanto, ainda não há substitutos diretos de todos os produtos, digamos assim. E claro que isto é um caminho a percorrer, e o caminho faz, obviamente, caminhando, não podemos querer já atingir o fim dessas etapas. Depois, um problema que se tem assistido bastante, que é o greenwashing, portanto, que são as empresas no seu website ou naquilo que transparecem para os consumidores finais que alegam ser amigas do ambiente, alegam ser sustentáveis, alegam ter este processo produtivo mais sustentável, mas depois, com auditorias externas, falham redondamente neste aspecto e, portanto, enganam aqui o consumidor, querendo transparecer algo que não são, e, portanto, há que ter atenção a isto, há que perceber se a empresa é definitivamente transparente, se há algum tipo de comentário para se poder visualizar e depois optar por escolher ou não a empresa. E, por fim, os hábitos de consumo que já estão estabelecidos na sociedade. Portanto, temos uma sociedade já bem enraizada e que tem alguns padrões de consumo já muito bem estabelecidos e que em algumas faixas da população são difíceis de controlar ou de mudar. Portanto, nota-se claramente no mercado que a população de idade mais avançada já fica um bocado reticente a experimentar estas coisas, voltando ao mercado dos alimentos, experimentar estas coisas novas, veganas, vegetarianas. Há aqui um certo entrave que já não há tanto nas populações mais jovens. Portanto, são hábitos de consumo que vão ser alterados consoante o tempo passa e acredito que daqui a 5, 10 anos o vegetarianismo será
abundante, quase, eu diria, na sociedade global. Depois temos de analisar estes aspectos, queríamos trazer aqui algumas boas práticas que as empresas devem de adotar, claro que se quiserem atuar neste tipo de mercado, atuar como potenciadoras da sustentabilidade, e tentamos alinhar aqui alguns aspectos que consideramos importantes para transparecer essa mesma imagem para os clientes. A primeira tem a ver com o propósito e a missão da empresa, portanto, quando estamos a comunicar, seja com o cliente face-to-face, seja através dos meios de comunicação digitais, transparecer isso mesmo ao cliente. Portanto, temos um propósito bem delineado, que é diminuir, por exemplo, a pegada ao carbono, portanto, aumentar a consciencialização da população nestes termos sustentáveis, nestes termos ambientais, e a missão também ir de encontro com aquilo que os consumidores verdes também valorizam. Isso é fundamental. Um cliente novo, por exemplo, avaliar uma marca e ler um propósito e uma missão que vão de encontro a estes valores, vai logo ter uma boa imagem sobre aquilo que a empresa oferece. Depois, muito importante, que é a transparência da informação. Isto que vos estava a falar de todos os processos produtivos, dignas condições de trabalho, portanto, todos os aspectos relacionados com a ética e os impactos ambientais são fundamentais na tomada de decisão destes clientes verdes. Portanto, esta transparência entre empresa e consumidor deve ser mesmo reduzida, o buraco. Portanto, esta informação tem de passar a 100% e tem de ser a mais clean possível entre estes dois agentes. Depois, claro, as atividades de responsabilidade social. Portanto, é necessário demonstrar que sim, somos ativos a nível social, seja por participar em eventos de carisma social, sejam, por exemplo, arranjar fundos para organizações não governamentais, seja pelo trabalho que oferecem na empresa, pelas condições de trabalho, e seja também, claro, pelos processos produtivos, também tocam muito nesta responsabilidade social. E depois, por fim, a eficiência energética e a redução dos resíduos. Ainda punha aqui a otimização da utilização dos recursos, que, claro, tentar utilizar fontes de energia limpas, a redução de resíduos que fazem, por exemplo, e despejam para os rios, tratar estes resíduos, reutilizar estes resíduos e otimizar também a alocação de recursos a quando o processo produtivo. Perceber mesmo o que é que vamos utilizar para depois não ter estes excedentes que podem ser desperdiçados, ou numa vertente mais ecológica e de economia circular, reaproveitar também. São algumas boas práticas globais, mas temos aqui alguns exemplos de empresas que atuam no mercado como pioneiras neste âmbito da sustentabilidade, como é o caso da Natura. A Natura é uma empresa brasileira, portanto, que atua no mercado de cosméticos e produtos de cuidados pessoais. Portanto, é um mercado que utiliza muitas fórmulas, muitos produtos, muitas matérias-primas poluentes. Um dos casos mais gritantes é o microplástico. Até tem várias regulamentações a nível europeu sobre microplásticos e a utilização dos mesmos nestas atividades. E, basicamente, a Natura, só para dar aqui algum contexto sobre a empresa, é uma empresa, portanto, líder em sustentabilidade e responsabilidade social neste setor dos comércios e beleza, e construiu um modelo de negócio alicerçado sempre nestes valores ambientais e sociais, e conquistou, claro, esta cota de mercado nos consumidores verdes. É já referida mundialmente, não é só no Brasil, e é já reconhecida por isso mesmo no mercado. Mas o que é que a Natura fez para que isto acontecesse, para que fosse tão reconhecida a nível internacional, a nível mundial? Portanto, neste processo produtivo, que é dos cosméticos, a utilização de ingredientes naturais e sustentáveis, como vos falava, há ainda muitas matérias-primas utilizadas neste setor que são muito poluentes, o caso de microplásticos. Portanto, a Natura trabalha diretamente com fornecedores de comunidades locais e que promovem esta preservação da biodiversidade e do comércio justo, que é fundamental para alcançar esta posição no mercado de ser uma empresa sustentável. Depois, todo um esforço
na responsabilidade socioambiental da empresa, portanto, está comprometida com a responsabilidade social e ambiental em todas as fases do seu processo produtivo, e isso é fundamental. Portanto, em todas as fases da cadeia produtiva da empresa, há esta consciencialização para garantir que o produto final é de máxima qualidade e que minimiza o impacto que tem no ambiente. Seja ele também, por exemplo, na distribuição do produto. A distribuição também é, claro, um dos aspectos mais poluentes na nossa economia. Portanto, a empresa tem este objetivo de também ter metas de emissão de zero de carbono. Portanto, zero emissões de carbono. Depois, o envolvimento com as comunidades. Lá está, esta partilha da informação, esta transparência com o consumidor é fundamental. Num mercado tão global, esta transparência é certamente uma vantagem competitiva, e consciencializar ao consumidor que nós, a empresa, temos estas práticas, valorizamos o trabalho, a nossa cadeia de valor, a nossa cadeia de abastecimento também está ela ancorada nestes valores. Os consumidores vão claramente atender a estes aspectos. E depois, como não deveria deixar de ser, a investigação e desenvolvimento. Claro que ter uma produção mais clean, mais verde, mais amiga do ambiente, é complicado. Portanto, investir em investigação e desenvolvimento foi focal para eles terem novas formas de produção e garantirem também sempre a qualidade, o prazo e a garantia que dão aos clientes. Portanto, isto foi o caso da Natura, que nós resolvemos explorar um bocadinho mais, mas tem outros casos de sucesso a nível mundial. Creio que estão todos familiarizados com o caso da Patagónia, uma das empresas mais referidas quando se toca no aspecto de sustentabilidade a nível mundial. Uma empresa americana, de Califórnia, que atua no setor têxtil e que tem um modelo de negócio completamente excepcional nesta vertente da sustentabilidade, da economia circular. Se ainda não viram nada da empresa, convido-vos a ver. É fascinante o que esta empresa conseguiu fazer num mercado bastante saturado, que é o têxtil. Há imensas empresas, mas como é que a Patagónia conseguiu superar todos os concorrentes nesta vertente? Depois temos outros exemplos, como é o caso da Ben & Jerry's, da empresa de gelados, da Danone, a Body Shop. Claro que temos muitas lojas aqui já da Body Shop em Portugal, nos shoppings, que são também cosméticos, mas são todos vegan, nunca são testados em animais. Isso também é muito importante para os consumidores desta tipologia, consumidores verdes. A Unilever, também bastante parecida com este modo da Body Shop, portanto, bens de consumo, só que bastante mais alargados. E depois o IKEA, aqui numa indústria bastante característica, portanto, de móveis, em que eles têm implementado bastante bem a questão da logística inversa e da economia circular, portanto, o reaproveitamento de matérias e de produtos que os clientes já não usam. O IKEA tem isto muito bem estruturado, portanto, reutilizar estas matérias para que seja possível reduzir este impacto ambiental também. Pronto, esta parte, então, por mim, está finalizada, o estudo de mercado e os clientes verdes. Portanto, se quiserem discutir aqui alguns aspectos adicionais que se calhar eu não tenha focado e queiram discutir, estão à vontade. Espero que os vossos negócios tenham aqui algumas partes sustentáveis. Bem sei que o do Bruno, que acompanhei, tem, não sei se ainda está aí, mas claro que isto é um mercado a explorar e que, estou certo, vai dar muitos frutos daqui para a frente. Portanto, muito obrigado. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Obrigado. Está bem. Ok. Obrigada, Pedro. Tá, obrigada. Não sei se... Obrigada aqui peço desculpa, as chamadas acabam aqui por ser ao mesmo tempo. Obrigada aqui por todo este contributo, estes alertas, estes pontos todos que temos que ter aqui em consideração, não é? Aqui também estas boas práticas que são muito importantes. Não sei se eu abria aqui um bocadinho o debate, não sei se alguém quer comentar aqui algum ponto que o Pedro focou.
ou acrescentar também aqui, dar aqui também algum contributo neste aspecto. Se calhar posso partilhar uma coisa que estava a pensar, Sim, claro. e que é uma espécie de um conflito interno que já me acompanha há algum tempo, que é, por um lado, as pessoas com maior capacidade com maior poder de compra, são de uma idade, são de uma geração em que têm mais resistência à mudança. Ou seja, então, não sei se isto é sou só eu que penso assim, mas eu às vezes sinto-me um bocado do género, para onde é que eu vou apontar? Porque as gerações mais jovens não têm tanto poder de aquisição e as outras que possam ter mais não têm tanta abertura. Uhum. Não sei, isso é uma coisa que me Sim. acompanha um bocado. Assim, eu ainda considero população jovem dos 30 aos 50, para mim. Isso ainda é população jovem. E esse mercado, diria, dos 30 aos 50, acho que ainda é uma boa range. Já tem algum poder de compra, portanto já trabalha há algum tempo e já não é tão resistente à mudança. Portanto, nomeadamente casais que têm filhos ou que não tenham, podem ver em notícias. Os filhos também têm um contributo, os filhos, os sobrinhos, os tios ou as notícias têm um contributo muito importante na consciencialização. Portanto, claro que esta população, nomeadamente dos 40 aos 50, é um bocado e opta um bocado por aquilo que é mais tradicional, mas se ouvir alguém próximo, do exemplo do filho, e acontece muitas vezes comigo, que eles não sabem que existem. Portanto, esta é aquela questão da informação e da acessibilidade da informação. Eu que foquei várias vezes nos slides, porque muitas vezes estes consumidores, os consumidores ditos tradicionais, não optam por essas opções, não por uma vertente de preço, mas por uma vertente de não saberem onde comprar ou como comprarem da maneira correta. Portanto, não olhava tanto para o preço, entendo a questão da Luísa, claramente, mas nesta vertente, nesta faixa etária de 30, 50, eles não sabem como é que onde comprar ou se confiam nestas novas marcas que estão a existir e também têm são um bocado controversos ao digital. Portanto, ainda tem um bocado aquela questão da segurança e se eu puser aqui o meu cartão de crédito, isto também não vai resultar muito bem. Portanto, cabe-nos a nós, vocês empreendedores, que estão a começar estes negócios muito também sustentados nesta vertente da sustentabilidade, consciencializar a população. E depois a vertente do preço, claro, entendo perfeitamente, são mais caros e a população jovem se calhar não vai aceder tanto porque não tem capital disponível, mas tem-se registado também que em vez de comprar em grande escala, claro que ainda há muita gente que, portanto, no mercado têxtil que opta pelo fast fashion, mas também há a outra face da moeda, que é jovens que já não compram tanta roupa e preferem comprar uma ou duas peças de roupa que sim são sustentáveis, que sim tiveram trabalho digno, que não foram produzidas nos mercados que nós já sabemos que produzem com mão de obra extremamente barata e que em vez de comprar 5 peças por 10 euros, compram uma de 100, de 200 e garantem esta sustentabilidade. Claro que há sempre muitos aspectos a considerar, mas creio que a consciencialização da população seja uma resposta à grande parte desses problemas vividos. Obrigado, Luísa. Obrigada. Não sei se está a falar, Raquel, mas está mudo. Estou, ok, peço desculpa. Pronto, não sei se alguém tem mais aqui algum contributo, não sei se o André também quer dar aqui. Eu penso que nós já vamos com a sessão um bocadinho atrasada, mas acho que aqui há um único aspecto a ressaltar e que o Pedro abordou
mas que é essencial dar aqui o foco. O comprar também nacional. Nós, ao comprarmos nacional, estamos, por um lado, a apoiar a economia, estamos a permitir criar melhores condições para aquilo que são as pessoas que vivem em Portugal. Eu, por exemplo, digo-vos que ultimamente, olha, a camisola que eu tenho vestida hoje, por exemplo, é de uma marca nacional que produz em território nacional e que não é assim tão mais cara do que uma marca como uma Zara, como uma Lefties que produz a nível, produz a pagar mal e com condições menos dignas e por aí fora. Se bem que atualmente as grandes empresas também já estão com um processo e com programas para melhorar essas condições, mas a relevância da economia local, de comprarmos nos mercadinhos da nossa cidade, as nossas hortofrutícolas, irmos ao talho comprar a nossa carne, é sempre relevante para melhorarmos aqui a sustentabilidade. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu vou então, ou alguma observação, eu vou passar aqui rapidamente as oportunidades monetizáveis. Eu fiz já esta apresentação ajustada para o que desse e viesse, portanto, eu consigo fazê-la rapidamente para não vos tomar a hora de almoço, está bem? Portanto, vamos lá então aqui. As oportunidades monetizáveis, estamos aqui, portanto, nós fizemos aqui, portanto, um estudo em que identificámos as 30 principais, portanto, isto foi baseado num estudo em que foram identificadas as 30 principais áreas de empreendedorismo dentro daquilo que é o setor ambiental, ok? E nesse mesmo estudo que a Raquel vos falou, depois vai estar disponibilizado, vocês vão ter lá, por exemplo, que impacto é que, quais é que são os setores ambientais, que impacto é que esses setores podem ter na concretização dos ODS e que oportunidades de empreendedorismo é que existem nesses mesmos mercados das tecnologias ambientais e do ambiente. E, portanto, eu, quando recebi o estudo, que a Raquel gentilmente me fez chegar, efetivamente deparei-me com uma grande dificuldade que foi, portanto, escolher dentro da panóplia de setores que lá tinha, aqueles que ia apresentar aqui, porque senão se eu falasse 2 ou 3 minutos em cada um, ficávamos aqui mais de uma hora só a ouvir falar de oportunidades de negócio dentro daquilo que é o mercado sustentável. Então eu optei por agrupá-las em grandes áreas. A primeira área que eu vos quero falar aqui é, portanto, da energia, em que temos o mercado das renováveis. O mercado das renováveis é um mercado em expansão tremenda. Estamos aqui a falar, portanto, de ideias de negócio relacionadas com a instalação de painéis solares, o desenvolvimento de parques eólicos, sistemas de armazenamento de energia, principalmente para energias renováveis, que ainda não existem essas soluções, tecnologias para aproveitar a energia das marés e das ondas, bem como empresas que fabriquem as componentes associadas, e também a consultoria em energias renováveis. Ou seja, estamos a falar de que todas as empresas que trabalhem dentro do mercado das renováveis ou que trabalhem para o mercado das renováveis vão ter muito trabalho e muitas oportunidades de negócio. E, portanto, se aqui tem alguma empresa já constituída que trabalha na área das componentes para as energias renováveis, estão no bom caminho. Procurem encontrar stakeholders e procurem encontrar potenciais clientes e parceiros que estejam a desenvolver novas tecnologias e novos processos de negócio dentro dessas áreas. É a melhor oportunidade monetizável aqui dentro das renováveis. Depois, ao nível da eficiência energética, portanto, nós por um lado temos aqui a transição daquilo que era a energia tradicional para a energia assente em combustíveis fósseis e no consumo de recursos endógenos para as energias renováveis, e por outro lado, aquilo que nós temos, estando nós a operar numa economia dentro da sustentabilidade, não podemos mandar tudo aquilo que temos fora, porque senão também vamos produzir mais resíduos e naturalmente não vamos conseguir fazer essa transição tão desejada. E, portanto, tornar aquilo que existe mais eficiente ao nível energético também é muito importante. Aqui estamos a falar de empresas relacionadas com a área da auditoria energética, consultoria para a eficiência energética, a modernização de edifícios, o desenvolvimento de instalações e sistemas de monitorização da eficiência energética, tanto para empresas como para casas particulares, e o desenvolvimento de tecnologias de economia da energia. Ou seja, aqui, para as empresas que estão aqui a assistir, portanto, quem tiver competências e equipas relacionadas com o desenvolvimento de software, a implementação de sensores, a implementação de sistemas de monitorização inteligentes, tem aqui um grande mercado que se pode efetivamente associar a atores grandes que já trabalham neste mercado, como por exemplo uma EDP, e oferecer soluções de eficiência energética.
Depois, a nível da agricultura, passando ao meu segundo grande setor que vos quero abordar aqui hoje, temos a parte da sustentabilidade associada à agricultura, em que aqui falamos, como o Pedro bem versou, da agricultura orgânica, da agricultura, também falar aqui um bocadinho da agricultura urbana, ou seja, de conseguirmos produzir em escala menor, naturalmente, mas conseguimos produzir dentro das cidades. As tecnologias para a agricultura sustentável relacionadas com o AgTech, a certificação e rastreabilidade, ou seja, por um lado, certificação dos produtos da agricultura, mas também garantir que existe uma rastreabilidade de todo o seu processo, desde a plantação até à entrega ao consumidor final. E, por último, a agricultura de precisão, tendo por base tecnologias de Internet of Things. Portanto, empresas que, por um lado, produzam componentes a serem utilizadas na agricultura, tentarem fazer aqui o shift para produtos portanto, para trocar aqui os produtos químicos por produtos mais sustentáveis, desenvolverem soluções que permitam suportar a agricultura urbana, por exemplo, o desenvolvimento daquelas luzes na área daquelas luzes UV, por exemplo, que são muito vendidas na Amazon hoje em dia. Na área quem trabalhar com tecnologia e quem trabalhar com o desenvolvimento de software, também procurar perceber se existem players no mercado que estejam interessados em desenvolver soluções orientadas para a agricultura, e quem trabalhar naturalmente na área da Internet of Things, quem tiver a capacidade e o hardware para desenvolver sistemas de Internet of Things, preocupar-se em olhar para a agricultura e perceber que oportunidades de negócio é que existem em relacionar a Internet of Things com a agricultura. Por outro lado, isto aqui deve ser também um bocadinho dentro do agroalimentar, a produção de alimentos orgânicos, vegetarianos e veganos, como o Pedro falou, o desenvolvimento de restaurantes e cafés sustentáveis, porque não vale a pena nós termos os melhores produtos orgânicos e vegetarianos se depois esses produtos não são tratados com o devido respeito dentro dos restaurantes e dos cafés que os confeccionam. E simultaneamente, desenvolver sistemas de entrega e logística que se preocupem com a qualidade dos alimentos sustentáveis e, portanto, também a tecnologias para a rastreabilidade e transparência de todo o processo de produção destes alimentos orgânicos, vegetarianos e veganos. Ou seja, aqui a grande tendência para aqui dar empresas de diferentes tipologias, aqui a grande oportunidade de negócio passa por encurtar efetivamente aquilo que são todos os ciclos de produção. Porque, quer dizer, se nós atualmente os nossos produtos temos todo o ano morangos, é algo que não é natural. Posso-vos dizer, por exemplo, os morangos atualmente são injetados com genes de salmão do Ártico para ficarem novos e ficarem bons durante todo o ano. Okay? Isso não é um produto orgânico, isso é um produto modificado. E, portanto, procurar aqui desenvolver soluções que permitam preservar e entregar produtos orgânicos durante também todo o ano. Ao nível dos resíduos, temos a parte da gestão de resíduos. Desenvolver tecnologias que apelem à reciclagem é muito importante. Empresas de tecnologia que procurem entregar novas formas de incentivar e de ajudar os municípios a aumentar a taxa de reciclagem de resíduos. A parte da compostagem, programas de sensibilização, o desenvolvimento de compostores para serem vendidos e por aí fora, que é algo que ainda está em falta também no mercado. A gestão de resíduos perigosos, ou seja, aqui mais na área de que empresas que trabalham na área química e que trabalhem na área do descarte, preocuparem-se em ajudar as empresas de gestão de resíduos a eliminar os resíduos que são perigosos, okay? A tratar esses resíduos depois do seu descarte. A tecnologias para o tratamento e separação de resíduos, para facilitar a eficiência das operações das empresas, e fazer aqui o upcycling e reutilização dos diferentes materiais que são, portanto, recolhidos tanto ao nível da reciclagem como ao nível do lixo indiferenciado. Ou seja, que no fundo ajudar qualquer empresa que não da área da gestão de resíduos, que considere que os seus produtos e os seus serviços podem ser úteis, devem preocupar-se em tentar oferecê-los às empresas de gestão de resíduos, porque elas têm atualmente um papel muito importante, tanto em manter as cidades limpas, como em dar o subsequente descarte aos resíduos, porque não vale a pena nós estarmos a conseguir uma gestão de resíduos urbana eficiente se depois o descarte é feito de forma menos bem conseguida e que dá origem a
a grandes poluições. Eu posso vos dizer, por exemplo, ao nível do... eu fui no outro dia ao município, não me interessa o nome, mas que eles tinham aqueles caminhões de lixo todos XPTO a recolher o lixo, e depois a lixeira era a céu aberto e era um cheiro horrível quando se passava junto a ela, que era à porta da cidade, por exemplo. Não faz sentido e é preciso oferecer soluções a essas empresas. A nível das smart cities, destacar aqui a mobilidade, Mobility as a Service, ou seja, empresas como a Uber, a Bolt, estão à procura sempre de novas tecnologias, de novas soluções para conseguirem entregar da melhor forma os seus serviços. Depois temos a parte da logística e transporte de mercadorias sustentáveis, procurar arranjar forma, como o Pedro bem disse, o setor dos transportes e da logística é ainda muito poluente. Nós não temos atualmente, são muito poucas as soluções, por exemplo, do transporte rodoviário de longa distância que são sustentáveis. Ok, atualmente os caminhões ainda são a diesel, são muito a diesel, não há muito poucos caminhões elétricos ainda à venda no mercado. A parte da tecnologia de gestão de tráfego, porque quanto mais empresas de fora da área do ambiente se preocuparem em desenvolver sistemas de gestão de tráfego, mais as cidades vão ficar limpas, na perspectiva em que menos carros vão ficar parados, vai existir menos congestionamento e, consequentemente, menos emissões de CO2 não aproveitadas efetivamente porque os carros ficaram parados no trânsito. E, por outro lado, também ao nível dos veículos autónomos, tornando as cidades mais seguras. Isto são algumas das grandes tendências. Depois, dentro das Smart Cities, para concluir aqui, vamos ver se consigo terminar no tempo, tenho aqui ainda 2 minutinhos para vos deixar de ir embora. Tudo que tem a ver com sistemas de monitorização são importantes. Mas atualmente a máxima da gestão, parece que na década de 50, os teóricos da gestão diziam não se pode gerir o que não conseguimos medir. Atualmente essa prática está a ser mais utilizada do que nunca. As empresas e os municípios estão preocupados em desenvolver sensores de monitorização de qualidade do ar, da água, dos resíduos, do ruído, da biodiversidade e da energia e eficiência energética. Portanto, empresas de tecnologia, empresas na área das componentes elétricas que se preocupem em desenvolver e entregar soluções que permitam monitorizar tudo aquilo que se passa nas cidades, têm efetivamente aqui oportunidades de negócio bastante monetizáveis. Ao nível da redução das emissões, também, dentro das cidades, procurar sistemas de captura e armazenamento de carbono, trabalhar muito aquilo que é o mercado do carbono e desenvolver novas soluções acessíveis a todo tipo de empresas que queiram entrar no mercado de carbono e não apenas as green bonds, que atualmente é aquilo que existe. Trabalhar muito ao nível das energias renováveis, de como é que estas podem ser armazenadas e de como é que estas podem ser utilizadas de forma eficiente através de sistemas inteligentes. Portanto, o resto, Raquel, quando vos disponibilizar o estudo, vocês vão poder lá ver oportunidades de empreendedorismo. Espero que tenha sido esclarecedor aqui quanto às oportunidades de negócio e se alguém tiver alguma dúvida, naturalmente estarei disponível para responder. Obrigada, André. Sim, eu pronto, ainda questiono se há aqui mais alguma questão, algum comentário, temos aqui ainda uns minutinhos finais. Mais ou menos também, eu acho que foi bastante claro, não é? Também à medida que as coisas vão surgindo, também ficamos aqui disponíveis para alguma questão, iremos fazer chegar também estas apresentações e também depois os estudos, assim que estiverem prontos, também para que possam analisar ao detalhe. Eu agradeço a todos a presença e obrigada por estarem aqui conosco neste que é o nosso último webinar do nosso projeto InJovem 2. Espero que em breve haja novas candidaturas. Agradecemos também ao Compete aqui todo o apoio que nos tem permitido para realizarmos, no fundo, todas estas ações, todo isto a servir importante de informação, e desejo a todos um ótimo fim de semana e boas férias, se for o caso, não é? Estamos todos agora aqui a entrar no período de férias. Obrigada a todos e tudo a correr da melhor forma. Estamos disponíveis, tá? Obrigada. Obrigado, Obrigada. Raquel. Obrigado. Obrigada a todos.